Oi, pessoal. Eu resolvi gravar essa videoaula aqui para vocês, uma videoaula bem rapidinha, para falar sobre critérios de divisibilidade, que é a matéria que eu passei na segunda-feira. Então, gente, critérios de divisibilidade, lembrem que quando a gente fala em divisível, a gente fala em múltiplo, tá certo? Então, para que serve esse critério de divisibilidade? Então está aqui, divisibilidade por 2, 5 e 10. Vamos tomar como exemplo esse número aqui. Através desses critérios de divisibilidade, do meu conhecimento desses critérios de divisibilidade, eu olho esse número, eu sei se eu posso dividi-lo por 2, se ele tem uma divisão exata, né, por 2, ou seja, se ele é múltiplo de 2, ou se ele é múltiplo de 5, ou múltiplo de 10. Nesse caso aqui, porque existem regras de divisibilidade, ou seja, critérios, pela característica do número. Então, gente, isso é para economizar cálculos, né? Ao invés de você pegar esse número aqui, 1.359.478, ao invés de você ter que dividi-lo por 2, você conhecendo os critérios de divisibilidade dos números, você economiza esse cálculo, tá certo? Então, primeiramente, aqui foi abordado o critério de divisibilidade por 2, por 5, por 10. Então, gente, o critério de divisibilidade por 2, acredito até que você já saiba, o número tem que ser par, tá bom? Deixa eu ver onde está aqui. Está aqui, é o número par. Então, qualquer número que seja par, não importa a quantidade de algarismos que o número tem, né? Se ele for par, você vai olhar só o último algarismo. Ele é divisível por 2, tá bom? A divisibilidade por 5, pessoal, o número tem que terminar em 0 ou em 5, tá bom? Se ele terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 2. Olha aí os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, então, terminam ou em 10 ou em 5. Os múltiplos, os números, critérios de divisibilidade por 10, são os números terminados com um zero. O 10, o 20, o 30, se terminou com um zero, ele é divisível, ou seja, é um múltiplo de 10. Então, gente, só para que fique mais claro para vocês aí, esse critério de divisibilidade. O critério de divisibilidade por 4 por 8 é um pouquinho mais complicado, é uma regrinha um pouco mais complicada de guardar. Veja bem, o critério de divisibilidade por 4, você tem que olhar os últimos dois números, tá? Então, primeiramente, se terminar em 2 zeros, eu estou falando agora do critério de divisibilidade por 4, tá? Se ele terminar em 2 zeros, ele será divisível por 4, tá bom? 200, 300, 400, todos terminam em 2 zeros. Então, ele é divisível por 4. E, e para a regra da divisibilidade por 4, nós temos uma outra situação também. Os dois últimos números têm que ser números divisíveis por 4, tá bom? Por exemplo, 5.632, você só vai olhar os dois últimos números. Se terminou em 32, 32 é um múltiplo de 4, porque 4 vezes 8 é 32. Então, esse número é divisível por 4, tá? Os 5.600 também é, porque terminou em 2 zeros. E assim sucessivamente. Saiu aqui da página que eu estava comentando com vocês. Vou voltar lá. Não, vou falar da divisibilidade agora por 8. Gente, a divisibilidade por 4,
Então, eu falei para vocês que eram os dois últimos números. O 26, por exemplo. Esse número terminou em 26. 26 não é divisível por 4. Então, 26, o número 19.326 não é divisível por 4, tá? Para divisibilidade por 8, por 4 você tem que olhar os dois últimos, por 8 você tem que olhar os três últimos. Ok? Então, para ser divisível por 8, tem que terminar em 3 zeros, primeiramente, né? 1.000, 2.000, 3.000, ou 1.000.000, tem que ser de 3 zeros para cima. Né? Terminou em 3 zeros aqui, já é divisível por 8. Ou então, se os três últimos números forem divisíveis por 8, tá bom? Então, se você tem esse número aqui, por exemplo, 19.326, eu já digo para você que ele não é divisível por 8, mas para você saber, você teria que pegar o 326 e dividir por 8, tá? O 19 ali você nem precisaria. Então, dessa forma você já saberia se ele é divisível por 8. Eu acredito que essas duas divisibilidades são as mais complicadinhas, por 4 e por 8, tá? O 7, gente, não existe o critério de divisibilidade por 7, mas é um critério assim muito complexo. A gente não vai estudar ele não. Mas nós vamos estudar o critério de divisibilidade por 3 e por 9. Eles são bem interessantes também. E por que a gente vai estudar eles juntos? É porque o princípio para esse critério é basicamente o mesmo, tá? Para saber se um número é divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos do número. Então, quando a gente fala em algarismo, número, está bem claro para a gente a diferença entre algarismo e número, né? Os algarismos são os símbolos que formam os números, ok? Quando eu falo algarismo, estou falando desse símbolozinho e desse símbolo aqui, ó, que representa o 1, esse símbolo representa o 6 e esse símbolo representa o 2. Então, esse número aqui, o 261, ele tem 3 algarismos, tá? Então, para eu saber se é divisível por 3, eu tenho que somar esses algarismos. 2 mais 6, 8, 8 mais 1, 9. Se a soma desses algarismos deu 9, 9 é múltiplo de 3. Então, o número também é, tá? Essa é a regra. Legal, né? Essa regra. E para os múltiplos de 9, ou para os divisíveis por 9, a mesma coisa. Eu tenho que somar. A soma dos números tem que ser divisível por 9. Vamos ver esse aqui, 82.032. Vou somar 8 com mais 2, 10. Com mais 3, 13. Com mais 2, 15. Esse não é divisível por 9. Mas por 3 ele é, porque deu 15. O 15 é um múltiplo de 3. Então vejam bem que é de forma semelhante, né? Só que para ser divisível por 9, a soma tem que ser divisível por 9. E para ser divisível por 3, a soma tem que ser divisível por 3. E temos a regra de divisibilidade por 6 também. A regra de divisibilidade por 6, gente, um número, além de ter que ser par, tem que ser divisível por 3. Então, a divisibilidade por 3, a gente já viu como que a gente calcula. E ele tem que ser divisível também por 2, ou seja, tem que ser par. Então, eu queria só comentar um pouco sobre isso com vocês, apresentar a importância desse critério de divisibilidade. Então, a gente estuda esse critério para economizar cálculo, certo? Espero que eu tenha ajudado com essa videoaula. Vamos partir lá para o nosso questionário, então, que a gente passou para vocês.